poder começar a aula e ficar gravada, tá? Então, vamos lá. Vamos começar geometria solar. Gente, nós vimos nas nossas aulas, né, sobre as estratégias. Vou compartilhar aqui, peraí. Nós vimos nas nossas aulas sobre as estratégias que o sombreamento é a estratégia mais importante para os climas em que a temperatura está acima de 20 graus. E é o nosso caso, né? Então, a maior parte das cidades do Brasil, elas têm, né, essa necessidade de sombreamento. E como que a gente trabalha essa estratégia de sombreamento? A gente precisa entender como que funciona, né, a geometria solar, as posições do Sol, para que a gente consiga ter um estudo correto, né, do sombreamento que vai acontecer em uma determinada edificação, tá? Então, vamos lá. A geometria solar, né, ela vai determinar para a gente a posição do Sol. Tá? Então, qual que é a posição do Sol em um determinado local, em uma determinada época do ano, né, que são momentos em que a gente deseja barrar os raios diretos, né, ou deixar os raios diretos bater na nossa edificação. Tá? Então, eu consigo saber a localização do Sol em uma determinada época do ano através da geometria solar. Então, esses ângulos de incidência do Sol, eles vão variar de acordo com alguns fatores, tá? Primeiro fator é a latitude. Então, dependendo de onde eu estou na Terra, eu vou ver o movimento do Sol de maneiras diferentes, né? Porque tá lá o Sol, a Terra, né? E aí, dependendo da posição em que eu estou, então se eu estou lá na linha do Equador, se eu estou nos trópicos, se eu estou lá nos polos, eu vou ver o movimento do Sol de formas diferentes, tá? Peraí, gente. Oh, meu Deus. Não consigo entrar para aceitar. Peraí, vou ter que sair, eu acho. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui que eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Tá, então vamos lá, vou colocar de novo. Desculpa, gente. Gente, quando eu coloco a tela do computador, vocês param de me ver? Professora, ainda está aparecendo você. Não tá aparecendo a minha tela? Não. Para mim, pelo menos, não. Professora, para mim você parece no cantinho. Parece o slide e você. Então tá bom. Mas agora tá aparecendo a tela, gente? Tá aparecendo os dois. Ah, então tá. Professora, eu não tô vendo a tela. Não sei por quê. Ué, gente. Vamos ver. Às vezes demora um pouquinho.
Ver quem entra aí, Giovana. Ei, gente, apareceu para quem não estava aparecendo ou não? Para mim, continua não aparecendo, professora. Tá, eu vou tirar. Agora eu tirei a tela. Tá? Mudou alguma coisa aí? Para mim, continua igual. Tá. Não... Eu vou colocar de novo agora, tá? Tá, vamos ver se aparece. Peraí. Olha lá, a Rafaela tá dando uma dica. Quem não tá vendo, provavelmente é porque fixou outra pessoa no vídeo principal. Vejam aí se vocês não fizeram isso. Tá aparecendo, tipo, vários quadradinhos para vocês? De todo mundo? Tá, e no meu aí tem um negocinho, tipo um pingentezinho de fixar mesmo, que tá no seu, só que não. Tá aparecendo só você. Mas acho que por você enquanto. não precisa me fixar. Ah, tá, tirei. Tá, façam isso quem não estava aparecendo, tá? Vocês não precisam me fixar como... Oh, meu Deus, como vídeo principal. Agora vamos entrar de novo, então. Calma, não mostrei, eu não coloquei ainda. Agora, vocês estão vendo a tela? Sim. Agora sim. Ah, então tá. Vamos lá, então. A geometria solar, gente, ela vai nos ajudar a determinar essa posição do Sol. Então, como eu falei, ela vai variar de acordo com a latitude. Então, vamos supor, ó, hoje, ó, dia 18 de maio, são 8h37. Se eu for, né, lá fora da minha casa e olhar para o céu, eu vou ver o Sol em uma determinada posição, certo? Se uma pessoa que está lá na linha do Equador for, fizer a mesma coisa, no mesmo horário, essa pessoa ela vai ver o Sol em uma posição diferente, tá? Então, a latitude vai fazer com que a gente veja o Sol em posições diferentes, né, em relação a essa posição na Terra, beleza? O Sol, ele também vai mudar durante as horas do dia. Ai, gente, quando eu fico entrando... Gente, ele devia aparecer aqui na minha tela, né? Coisa. Mas vamos lá, vamos aprendendo. Então, dependendo da hora do dia, o Sol vai estar em posições diferentes também. Então, se a gente olhar agora às 8h37, né, lá fora, a posição do Sol, ele vai estar em um local, né, em relação à minha posição. Se eu olhar meio-dia, ele vai ter mudado de lugar. Se eu olhar 3 da tarde, vai ter mudado de lugar. Então, durante o dia, ele vai fazendo movimento, né? Ele nasce a leste, vai fazendo o seu movimento e vai se pôr no oeste, tá? Então, durante as horas do dia, a gente tem essa movimentação do Sol. E a gente também tem uma mudança em relação à época do ano. Agora, a gente está chegando no inverno, né? Em junho vai começar o nosso inverno. Podem perceber que a gente já está tendo uma mudança em relação à quantidade de horas de sol, né? Então, está diminuindo a quantidade de horas de sol. Então, o sol está nascendo mais tarde e está se pondo mais cedo, né? E no verão, ele nasce mais cedo e se põe mais tarde. Então, aqui para nós, o sol nasce, né, umas 5 da manhã no verão e vai se pôr lá umas 7 e pouco da noite.
E agora no inverno ele já começa a nascer um pouco mais tarde e se pôr um pouco mais cedo, tá? E também, além disso, a gente vai tendo uma mudança na posição do Sol em cada época do ano. Aqui na nossa região, no verão, o Sol passa bem a pino pelas nossas cabeças. O que isso quer dizer? Ele nasce lá no leste e vai fazendo o movimento dele, e a hora que dá meio-dia, ele estaria bem em cima das nossas cabeças, tá? Então, ele faria um movimento mais a pino. E quando a gente vai chegando no inverno, podem reparar agora, né? Peguem depois a bússola do celular de vocês e verifiquem aonde é o norte, né, da casa de vocês. E reparem como, durante o dia todo, na fachada norte, vai pegar sol agora, né, no inverno. Então, o sol ele fica um pouco mais inclinado para norte no nosso inverno, tá? Então, a gente vai tendo essa mudança da posição do sol em relação a esses três fatores. A latitude, então o lugar da Terra onde eu estou, a hora do dia e a época do ano. E o Sol e a Terra, ela faz alguns movimentos em torno do Sol. E é por isso que a gente tem essas mudanças, né? Das posições do Sol em relação à Terra. Então, a gente tem dois movimentos, né? O movimento de rotação, que é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, que dura mais ou menos 24 horas, que é o que vai fazer com que a gente tenha o dia e a noite, tá? Então, é o tanto de tempo que a gente fica exposto à radiação solar e depois a parte que a gente não fica exposto. E o movimento de translação é o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol. Então, a Terra ela faz um movimento elíptico ao redor do Sol e esse movimento dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, tá? Para a Terra fazer o movimento todo em torno do Sol. Então, o movimento de translação é o que vai gerar para a gente o ano, né? E as estações diferentes também. Então, como a gente tem esse movimento que vocês estão vendo aí, né, esse movimento elíptico, a gente vai tendo variações, né, também quanto à distância que o Sol está da Terra em cada época do ano. Então, gente, aqui nós temos as 4 posições principais da Terra em relação ao Sol. Tá? Aqui onde eu estou mostrando ó, com o mouse, vocês têm lá dia 21 de dezembro, aproximadamente, que é um dia que é chamado de solstício de verão, para o nosso hemisfério. Tá? Então, a Terra ela não está num eixo, né, certinho aqui em relação ao Sol. Vejam que ela tem uma inclinaçãozinha ali, ó, o eixo da Terra, de 23 graus e 5 minutos. Então, a Terra ela gira em torno do Sol um pouquinho inclinada. Então, ora, o hemisfério sul fica mais exposto ao Sol e ora o hemisfério norte fica mais exposto ao Sol. Nesse dia aqui, que é aproximadamente 21 de dezembro, a gente tem o hemisfério sul mais exposto ao Sol. E é quando começa o nosso verão aqui no hemisfério sul. Então, o hemisfério sul está mais exposto e o hemisfério norte está mais escondido. Então, é o momento em que a gente tem a maior quantidade de horas de sol. Depois, conforme a Terra vai se movimentando, ela chega na segunda posição ali do dia 21 de março, que é quando inicia o nosso outono, que é a estação que a gente está agora. Nesse dia aqui, do dia 21 de março, o Sol ele pega certinho na linha do Equador. Então, a distribuição de Sol no hemisfério norte e no hemisfério sul é igual. Depois aqui, no dia 21 de junho, tem início o nosso inverno, que é onde a gente vai chegar, né, no mês que vem. Então, nesse momento, a exposição do hemisfério norte é maior, então para eles é verão. E para nós, né, a gente fica com uma exposição menor ao sol, é o início do nosso inverno. E por último aqui, a gente tem lá depois em 21 de setembro, o início da nossa primavera. E, novamente, o Sol vai ter a mesma quantidade de insolação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Tá? Então, sempre vai ser o contrário às estações. Quando no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Quando no hemisfério sul é outono, no norte é primavera. Quando para a gente é inverno, para eles é verão. E quando para a gente é primavera, para eles é outono. Beleza?
Então, essas posições da Terra em relação ao Sol vão gerar para a gente as estações do ano, tá? Então, vejam que isso vai acontecendo ali, né? De 3 em 3 meses. Então, dezembro, começou o verão, aí vai durar janeiro, fevereiro, março, começa o outono. Abril, maio, junho, começa o inverno, julho, agosto, setembro, começa a primavera, né? Daí, outubro, novembro, dezembro, começa o verão novamente. Tudo bem? Deu certo? Deu para entender aí? Em relação à distância, né, do Sol com a Terra, a gente tem dois momentos ali em que a gente tem a menor distância e a maior distância. Afélio é o nome da maior distância entre o Sol e a Terra. E ela vai acontecer ali no nosso solstício de inverno, tá? A gente vai ter a maior distância entre o Sol e a Terra. E o periélio é a menor distância e ela vai acontecer no nosso solstício de verão, tá? Apesar de ter essa diferença entre essas distâncias, a gente não vê tanta diferença na quantidade de radiação que vai chegar até nós, tá? Mas só para vocês saberem, né, que esse movimento acontece ali num formato elíptico e que a gente não tem sempre a mesma distância entre o Sol e a Terra. E aí, olha o que eu tinha falado para vocês ali atrás. A Terra, ela está percorrendo a sua trajetória em um plano inclinado em 23 graus e 27 minutos em relação à linha do Equador. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a linha, né, que seria a normal, que faria 90 graus ali, né, certinho com a linha do Equador, mas a gente tem essa pequena inclinação, tá? Então, é o ângulo formado pelo giro dos polos, pela perpendicular ao plano da elíptica. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e é esse eixo inclinado que a gente tem ali, que faz essa rotação, tá? Então, aqui a gente tem a linha do Equador, e aqui a gente tem a inclinação, onde a Terra faz o seu movimento. Então, como eu tinha falado para vocês, no hemisfério norte e no hemisfério sul, a gente vai ter quantidades distintas de radiação solar, o que vai caracterizar as estações do ano. Então, vejam nesse desenho, né, que ele mostra uma parte da Terra ensolarada e a outra parte da Terra, né, já está ali, né, na sombra, né, que é a noite. Então, vejam aqui, ó, no solstício de verão, tá? Essa posição aqui da Terra. Então, aqui nós temos o nosso solstício de verão, do hemisfério sul. Então, vejam como a Terra ela tá, né, com essa inclinação e a parte de baixo fica bem mais exposta ao Sol do que a parte de cima. Então, por isso que nesse momento a gente tem uma quantidade maior de horas de sol, tá? Porque o nosso hemisfério fica mais exposto à radiação. Depois aqui, ó, no outono, nosso outono, a gente vê que a gente recebe a mesma quantidade de radiação, né, na parte sul, né, e na parte norte. E aqui, depois no nosso inverno, tá vendo como a parte do hemisfério sul tem pouca insolação? E aí a gente tem um período menor de horas de sol. E depois aqui na primavera é a mesma coisa do outono, tá? Então, lembrando lá, né, que a gente tem a linha do Equador, vejam aqui, ó, nesse desenho. A gente tem a linha do Equador, que divide a Terra ao meio, e depois nós temos o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul. Nós estamos localizados, né, a cidade de Maringá e a nossa região aqui, nós estamos localizados sobre o trópico de Capricórnio, tá? Então, a latitude, né, onde a gente está posicionado, é bem nessa região do Trópico de Capricórnio, tá? Inclusive, eu estou em Mandaguari, né? E aqui a gente tem, ali em frente à Praça da Igreja, uma marcaçãozinha ali do Trópico de Capricórnio, tá? Então, aqui na nossa região passa bem nesse trópico. E a gente tem características de clima, né, relacionadas a essa área de trópico.
Então, as estações do ano, elas vão ser caracterizadas por cada uma dessas datas que eu mostrei ali para vocês. Então, a primavera e o outono, o dia que inicia essas duas estações, ele é chamado de equinócio, tá? E para o verão e para o inverno, o dia que tem início essas duas estações, ele é chamado de solstício. Então, o que significa equinócio, né? Equinócio, ele representa noites iguais aos dias, tá? Então, nesse dia, a gente tem 12 horas de sol e 12 horas de noite, tá? Certinho. Então, os raios solares, eles estão incidindo certinho na linha do Equador e a gente tem essa mesma quantidade de horas de sol durante o dia, né? A gente tem 12 horas de sol e aí à noite 12 horas sem sol. E esses equinócios, eles vão acontecer em torno, né? Ali pode dar um pouquinho de diferença no dia, porque a gente não tem 365 dias certinho, né? São 365 dias e 6 horas. Por isso que a gente tem o ano bissexto. Então, pode ter uma pequena variação ali no dia que começa a estação. Então, em torno de 21 de março, tem início o outono aqui no hemisfério sul. E lá em torno de 23 de setembro, tem início a primavera no hemisfério sul. E o solstício, ele vai acontecer dia 21 de junho e dia 22 de dezembro. Então, no dia 21 de junho, para nós do hemisfério sul, tem início o inverno. E nesse dia é o dia mais curto do ano, tá? O dia que a gente vai ter a menor quantidade de horas de sol e a noite mais longa. E no dia 22 de dezembro, inicia o nosso verão. E aí os raios solares eles vão pegar bem no Trópico de Capricórnio, tá? Que é onde a gente está localizado. E aí a gente vai ter o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Aqui tem um esqueminha, né? Como se a gente planificasse o movimento de translação do Sol. Então, no dia 21 de março, lá e 21 de setembro, que são o início, né, da primavera e do outono, o Sol pega perpendicular lá com a linha do Equador, tá vendo? Esse desenho aqui de cima. E aí, no dia 21 de junho, ele pega bem em cima do Trópico de Câncer e no dia 21 de dezembro ele pega bem em cima do Trópico de Capricórnio, tá? Então, a gente tem o início das estações do ano nesses dias. Quando a gente observa a trajetória do Sol, né, qual que é a sensação que a gente tem? A gente tem a sensação de que nós estamos parados e que o Sol que está se movimentando ao redor da Terra. Tanto que antigamente se acreditava nisso, né? Que a Terra era o centro e que o Sol fazia o movimento em torno da Terra. E a gente, para pensar aqui nessa geometria solar, nós vamos ter que pensar nessa trajetória aparente do Sol. Tá? Então, nós realmente vamos pensar como se nós estivéssemos parados e o Sol estivesse fazendo o movimento ao redor da Terra, tá bom? Então, a gente sabe que não é verdade isso, né? Mas a gente vai pensar dessa forma, como se a gente estivesse parado e observasse o movimento do Sol na esfera celeste, né? Lá, como se... A gente pode até pensar assim, ó, a gente paradinho, em cima da gente, né? O céu, como se ele fosse um domus, e aí o Sol está fazendo o seu movimento em torno de nós, beleza? E a gente tem sempre que lembrar que dependendo de onde eu estou localizado na Terra, eu vou ver a trajetória aparente do Sol de maneiras diferentes. Então, a gente aqui que está no Trópico de Capricórnio, né, em cada época do ano vai ver um movimento do Sol. A pessoa que está lá na linha do Equador vai ver de outra forma, a pessoa que está mais próxima dos polos vai ver de outra, e assim por diante. E aí nós temos dois ângulos que vão localizar o Sol em relação ao ponto onde está o nosso observador na Terra. Esses dois ângulos, eles são chamados de azimuth e de altura solar. O que seria o azimuth? O azimuth é de que direção o Sol está vindo em relação ao norte, tá? Então, nós temos ali, ó, o norte, o Sol está vindo ali, ó, de uma determinada direção, vendo lá, ó, que ele está iluminando a pessoinha aqui, ó, então o norte está aqui, o Sol
está aqui em relação a essa pessoa. Então, ele está iluminando a pessoa aqui e fazendo essa sombra aqui para trás, tá vendo? Então, a gente pode dizer, né, se o norte está aqui, que o Sol ele está vindo de leste. O ângulo que forma aqui, ó, entre essa projeção do raio de Sol e o norte, ele vai ser chamado de azimuth. E esse ângulo, ele vai de 0 ali no norte e ele faz toda a volta, vai até 360 graus, tá? Então, se o Sol estivesse vindo daqui, a gente teria lá 180 graus, 270 graus vindo desse outro lado. Aqui daria mais ou menos uns 90 graus de azimuth, tá? Então, essas duas medidas são ângulos, tá? Porque a outra medida ali, que é a altura, às vezes confunde, né? Mas são ângulos, tá? Então, o azimuth é igual a gente aprende lá em topografia. Então, em relação ao norte, né? Qual que é a posição, de onde que o Sol está vindo. E aí, a gente tem o outro ângulo, que é a altura solar, que é o ângulo que o Sol faz, né? Com o plano horizontal. Então, a altura solar é o quanto o Sol ergueu em relação à linha do horizonte. Então, lá na linha do horizonte, quando ele começa a nascer, ele está no 0. Aí ele vai subindo um pouquinho, sobe lá 10 graus, 20 graus, 30 graus, vai erguendo, erguendo, erguendo. Até que o ápice dele pode ser 90 graus. Né? Então, quando ele está bem em cima da nossa cabeça. E seria o momento em que a gente não teria sombra, tá? Porque daí o Sol estaria certinho em cima da nossa cabeça. Isso acontece em alguns locais, em algumas épocas do ano. E aí depois, quando ele vai se pondo, o ângulo vai diminuindo novamente. Então, se ele estava 90 graus, ele começa a se pôr, aí vai para 80, 70, 60, até chegar no 0 novamente, que é quando ele se pôs na linha do horizonte de novo, tá? Então, lembrem-se sempre disso. O azimuth vai até 360 graus, tá? Faz o círculo todo. Agora, a altura solar, ela vai de 0 a 90, e de 90 ela vai a 0 de novo. Então, 0 quando o Sol está nascendo ou quando o Sol está se pondo. E 90 seria o Sol a pino, né, que estaria certinho sobre as nossas cabeças. E esses ângulos, eles vão variando, né, de acordo com a latitude do local, com a hora do dia e com o dia do ano. Então, durante o dia, né, a gente vai tendo o movimento do Sol, lá de leste para oeste. Então, cada hora do dia, o Sol vai estar numa posição diferente. Dependendo do dia do ano, ele pode estar mais inclinado ao norte, ao sul, o que vai depender também da latitude, do local onde nós estamos na Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem lá uma casinha, tá? Que seria, né, o local do nosso observador. O Sol, ele está nascendo aqui no leste e ele está fazendo esse movimento, ó, em relação à casinha, né, até se pôr aqui no oeste. Então, se eu quiser saber, né, essa trajetória aqui, ela está acontecendo em um dia de equinócio, tá? Aí eu tenho aqui, né, 10 horas da manhã de um dia de equinócio, tá? Então, o Sol, ele tá nessa posição aqui que tá o 10, ele tá iluminando essa casinha dessa direção. Então, de que direção ele tá vindo? Ó, em relação ao norte, foi feita uma projeção aqui, e ele tá vindo dessa angulação aqui em relação ao norte. E ele tá formando esse ângulo aqui de altura solar em relação à linha do horizonte, tá? O quanto ele já ergueu em relação à linha do horizonte. Então, com esses dois ângulos, a gente consegue posicionar o Sol. Então, eu sei de que direção ele está vindo e que altura ele está. E isso faz com que a gente consiga saber, né, onde o Sol está, aonde ele vai fazer sombra, como eu preciso proteger a minha janela se ela estiver exposta a esse Sol. Tá? Então, a carta solar vai ter várias funções para a gente. Aqui, né, uma curiosidade, né, no nossa latitude, né, que é do Trópico de Capricórnio, a gente vai ter Sol a pino, né, que é o Sol 90 graus, certinho sobre as nossas cabeças, no dia que começa o nosso verão, ao meio-dia, tá? Então, no dia que der início ao verão, meio-dia, a gente vai ter Sol a pino. Nas outras épocas do ano,
em nenhum momento o Sol chega a 90 graus, tá? Ele não chega a ser Sol a pino. Então, para nós, acontece isso nesse dia e nesse horário. Então, aqui, né, a gente vai ter uma variação da altura solar conforme as estações do ano. Então, no verão, o Sol sempre vai ter, né, a maior altura, mesmo que não chegue a 90 graus, que acontece em alguns casos, tá? Ele sempre vai ter a maior altura. Tá? Então, olhem aqui, ó, solstício de verão, tá? A gente tem aqui, ó, o Sol. Aí a gente tem o solstício de inverno, que o Sol está mais inclinado, e o equinócio, que fica entre os dois. Então, para nós, né, a gente vai ter a maior altura solar no solstício de verão, e aí depois no inverno o Sol fica mais baixo, tá? Com uma inclinação menor. Então, vejam aqui como é diferente, né, para cada latitude, como se observa o Sol. Então, primeiro, a gente tem ali, ó, 0 graus, né? Belém do Pará, Macapá, Quito, no Peru, são cidades onde a gente tem, né? A gente está sobre a linha do Equador. Então, nessa latitude 0, vejam aqui, ó, esse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Vocês têm aqui, ó, 22 de dezembro, que é o início do verão. Aqui tem os equinócios, 21 de março e 23 de setembro, e 22 de junho. Então, vejam como na linha do Equador a gente tem essa movimentação do Sol bem sobre a cabeça das pessoas. Então, a gente sempre vai pensar como se o nosso observador estivesse bem aqui no centro e ele está observando o movimento do Sol em cada uma dessas épocas do ano, tá? Então, aqui a gente tem ó, o norte, o sul. Então, a gente tem, né, inverno, outono e primavera e verão. Quando a gente vai para uma latitude, né, próxima da linha do Equador, que é a nossa latitude aqui, a gente vai lá para 23 graus e 30 minutos sul, que é a latitude de São Paulo, né, algumas cidades ali, né, Antofagasta no Chile, Pretória na África do Sul. Quando a gente vem para uma latitude de Trópico de Capricórnio, vejam como é diferente a maneira como a gente observa, né, o Sol se movimentando, como é mais inclinado para o norte, tá? Então, nas áreas mais próximas à linha do Equador, a gente vê o Sol fazendo um movimento mais a pino. E para nós, né, a gente já tem o Sol um pouco mais inclinado ao norte. Então, vejam aqui nesse desenho, ó, a gente tem um solzinho que é do inverno, um solzinho que é do equinócio e um solzinho que é do verão. Então, lá na latitude 0, né, na linha do Equador, no inverno o Sol está mais inclinado a norte, no verão está mais inclinado a sul, né, e no equinócio ele passa bem por cima da cabeça das pessoas. Já para nossa latitude, nós temos no verão o Sol a pino, no equinócio já fica um pouquinho mais inclinado para o norte e no inverno fica bem inclinado para o norte. Então, aqui a gente tem ó, a trajetória do verão, a trajetória dos equinócios e a trajetória do inverno. O que muda, né? Além dessa questão do posicionamento do Sol. Quantas horas de Sol a gente tem durante cada uma dessas estações? Então, para quem está lá na latitude 0, né, na linha do Equador, a gente tem 12 horas de Sol durante o ano todo, tá? Então, vocês podem reparar, quem já foi para o Nordeste e tal, que lá, né, o Sol nasce bem cedinho e se põe bem cedinho também. Então, das 6 da manhã às 6 da tarde. E pronto, tá? O ano todo é assim. Agora, para nós, a gente vai tendo uma mudança. No nosso inverno, a gente tem mais ou menos umas 10 horas e 30 minutos de sol. No nosso equinócio, que é o dia igual à noite, daí sim a gente tem 12 horas de sol. E no nosso verão, nós temos 13 horas e 30 minutos de sol, tá? Então, vai mudando dependendo da estação. Por quê? A gente vai tendo essa mudança aqui, ó, do posicionamento do sol. Então, vejam que no nosso verão, ó, a gente tem uma trajetória maior e no inverno a gente tem uma trajetória mais curtinha. Depois, quando a gente vai para uma latitude mais para baixo, né, do que a gente aqui, 30 graus sul, ó, de Porto Alegre, a gente já tem o Sol bem mais inclinado. Então, vejam aqui, ó, nessa latitude, ó, 30 graus sul,
a gente tem o Sol mais inclinado ainda, ó. Então, aqui a gente não tem Sol a pino. No verão, o Sol fica quase a pino, no equinócio e no inverno, né, bem inclinado. E vai aumentando a diferença de horas de Sol aqui também. Então, no inverno, lá em Porto Alegre, tem em torno de 10 horas de Sol, no equinócio 12 e no verão 14 horas de Sol. E aqui, por último, a gente tem a latitude de 40 graus sul, que seria a latitude de Bariloche. Aí o Sol vai estar mais inclinado ainda. Então, vejam aqui, ó, nesse desenho. A gente tem, né, uma inclinação bem grande, então a gente vai ter mais horas de Sol no verão e menos horas de Sol no inverno. Então, para eles lá, no início do inverno tem 9 horas de Sol e no verão 15 horas de Sol. E no equinócio continua sempre 12 horas de Sol, que são os dias iguais às noites. Beleza? Então, a carta solar, ela vai nos mostrar a projeção das trajetórias solares ao longo da abóbada celeste em uma projeção estereográfica, tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora um programinha que ele vai contando como que surge a carta solar, tá? Então, vou colocar aqui. É um programinha de um livro que chama Uso das Cartas Solares. Inclusive, eu vou colocar ele para vocês lá no estúdio. Esse livrinho é muito legal, né? Ele é bem didático. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, tá? Para entenderem melhor a carta solar. E ele vem com esse programinha aqui, onde ele tem um tutorial que vai mostrando como que a gente tem a formação de uma carta solar. Tá? Deixa eu pôr aqui com esse fundo. Reparem a bagunça do meu desktop. Ele não tem, a gente não tem como abrir ele muito maior do que isso, tá? Então tem que ficar pequenininho mesmo. Então vamos lá. Ele começa falando do movimento de rotação. Então a Terra faz um movimento de rotação ao redor do seu eixo, originando os dias e as noites, né, num período lá de 23 horas e 56 minutos. A latitude, o que é latitude, né? É um local determinado pelo ângulo entre o plano do Equador e uma reta partindo do centro da Terra até o local considerado. Então, vejam lá, ó, aqui no cantinho fica aparecendo lá, ó, as latitudes para o norte e agora as latitudes para o sul. A linha do Equador é o zero, aí vai aumentando, 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 até que a gente tem, né, iria ali até 90, né, bem no polo, tá? E volta para o zero, beleza? Então, a nossa latitude aqui é de Trópico de Capricórnio, né, em torno de 23 graus e 25 minutos. Então, a incidência dos raios solares, ela vai ser maior, né, em uma determinada região do que em outra por conta desse ângulo, né, que a gente tem de inclinação do eixo de rotação. Então, ele está mostrando lá, né, a incidência dos raios solares. E a Terra, além de um movimento de rotação, vai realizar um movimento de translação ao redor do Sol. Então, aqui ele fala janeiro, tá, gente? Mas é dezembro, tá? O início do nosso verão. Então, dezembro, aí depois março, junho, setembro e volta novamente, né, para o solstício de verão, tá? Então a Terra vai fazendo esse movimento ali em torno do Sol, que é o movimento de translação. E aí aqui a gente tem as diferentes distâncias, né, da Terra em relação ao Sol. Então, durante o verão no hemisfério sul, a gente tem o periélio, que é a menor distância entre o Sol e a Terra, e no inverno do hemisfério sul, a gente tem o afélio, que é a maior distância. Então, como eu disse para vocês, apesar da variação, a incidência solar é praticamente a mesma.
Então, através dessa elipse, né, que a gente tem ali da Terra em torno do Sol, a gente tem um plano orbital, tá? Então, a gente tem esse plano que é a movimentação da Terra. O eixo de rotação da Terra, então, ó, 23 graus e 27 minutos em relação ao vetor normal. Então, a Terra vai ter o seu giro, né, de rotação em torno desse eixo. Então, devido a essa inclinação, né, a gente vai ter diferentes incidências de raio de sol em cada parte da Terra. Então, na parte de baixo ali, ó, a gente tem, né, o hemisfério sul recebendo bem mais insolação do que o hemisfério norte, tá? Que é no nosso verão que isso vai acontecer. E o oposto vai acontecer em junho. Daí a gente vai ter o inverno, né? E a gente vai ter menos radiação chegando ao hemisfério sul. Depois, em setembro, né, que são os equinócios, a gente tem uma distribuição homogênea dos raios de sol. Então, vejam lá, ó. Então, pega sol, né, na mesma quantidade no hemisfério norte e no hemisfério sul. E depois a mesma coisa vai acontecer, né, no outono. A gente tem a mesma quantidade de radiação nos dois hemisférios. Agora, para a gente pensar na elaboração da carta solar, a gente vai pensar como se a Terra fosse fixa, né, e o Sol fizesse o movimento em torno da Terra, né, como se fosse, né, a abóbada celeste, tá? Então, é assim que a gente percebe o movimento do Sol. A gente sabe que não é assim, né? Mas a gente vai imaginar dessa forma. A Terra parada e o Sol girando em torno da Terra. Então, agora a gente vai trabalhar com a abóbada celeste, tá? Como se o céu ele fosse ali um domus ao nosso redor, né? Onde o Sol faz o movimento. Então, a gente tem uma pessoinha parada lá, num determinado lugar da Terra, observador. Ele está bem em cima da linha do Equador, tá? Então, é como se eu tivesse lá o nosso observador na Terra e a gente tem essa abóbada celeste em torno dele. Então, ele está vendo todo o céu e ele vai ver o Sol se movimentando através dele. Então, vejam lá, ó. Então, o Sol aqui primeiro, ó, dia 21 de dezembro, seria, né, o início do verão. Depois, 21 de março, que seria o outono. Então, o meu observador está enxergando o Sol se movimentando dessa forma. E depois, no início do inverno, né, 22 de junho, ele observa o Sol se movimentando dessa forma, tá? Quando a gente pega uma latitude mais baixa, ali, ó, 23 graus sul, que seria onde a gente está, o observador ele já vê o movimento do Sol diferente de quem está na linha do Equador. Então, a gente vai ver o Sol mais inclinado a norte. Então, vejam lá, ó, em cada época do ano, a gente vai ter o Sol batendo de uma forma. Então, em junho, né, ele pega certinho lá no hemisfério norte, em setembro na linha do Equador, em dezembro no Trópico de Capricórnio. Em março ele volta para a linha do Equador, em junho pega no hemisfério norte e assim por diante. Então agora ele vai definir aqui um ponto de projeção e aí ele vai projetar as trajetórias do Sol no plano, né, onde está o nosso observador. Ele vai fazer isso para Miami, 23 graus norte. Então, primeiro lá, ó, ele está fazendo, né, ó, a projeção, ó,
A trajetória está acontecendo lá na abóbada celeste e ele está projetando isso no plano, tá? No verão agora. Então, ele projetou no plano as 3 trajetórias mais importantes: solstício de verão, equinócio e solstício de inverno. Toda carta solar, de qualquer latitude, ela tem como seus limites os solstícios de verão e de inverno, e a trajetória central é o equinócio, tá? Como a trajetória ela é igual no outono e na primavera, daí só tem, né, uma trajetória de equinócio. E aí, deixa eu só parar aqui um pouquinho, voltar. Agora, ele vai definir para a gente a altura solar. Então, conforme o Sol vai erguendo, ele vai tendo um ângulo diferente, né, em relação à linha do horizonte. Então, vejam lá, ó. O Sol está subindo em relação à linha do horizonte, ó, e ele vai formando, tá vendo esse círculo aqui? Esse círculo vai sendo projetado lá no chão, né, na linha do observador também. Vou pôr de novo aqui, ó. Então, o Sol ele vai subindo e aí ele vai sendo representado por esses círculos ali, tá? A projeção desses círculos no plano do observador. Depois o azimuth, né? Então, a gente tem o norte aqui e o azimuth vai formar 360 graus com o norte. Então, conforme o Sol vai se movimentando, ele vai formando diferentes ângulos com o norte. Olha lá, numa outra trajetória, eu vou posicionando o Sol em relação ao norte. Ali em cima está aparecendo, ó, os azimuths, conforme vai passando. E a gente tem as horas solares. Então, em cada momento desse do dia que o Sol vai se movimentando, tá num horário do dia. Então, se ele nasce lá às 6 da manhã, aí ele vai 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, né? Até ele se pôr, tá? Então, em cada horário do dia, o Sol está numa posição diferente. Então, aqui ele nasceu às 6 e se pôs às 6 da tarde, tá? Então, o Sol vai se movimentando durante os horários do dia. Então, agora ele vai elaborar uma carta solar com todas essas informações que a gente viu. Então, ele vai elaborar aqui para Maceió. Primeiro ali, ó, vocês têm as alturas solares. Então, elas são representadas por esses círculos que a gente vai ter na carta solar. Então, deixa eu só parar um pouquinho. Cada um desses círculos representa a altura solar. Então, ele vai ser lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e o meinho seria 90 graus, tá? Então, foi conforme o Sol foi erguendo. Então, ele começa em 0, vai até 90 graus, tá? Depois, o azimuth começa aqui em 0, vai até 350, ó. Opa, vai começar de novo. Então, primeiro, a altura solar, os círculos, ó. Depois os azimuths. Os azimuths seriam esses raios, tá? Formados com o norte. Então, começa lá em 0 e vai de 10 em 10 graus também. E daí ele faz a projeção das trajetórias do Sol também nesse plano.
Então, na carta solar, nós temos a altura solar, o azimuth, as trajetórias, e agora ali nós temos as horas do dia, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês isso, né, numa carta solar com os números certinho. Tá? Então, a gente encontra essas 4 informações na carta solar. Primeiro, a carta solar ela vai ser feita para uma determinada latitude, tá? Daí a gente vai ter azimuth, altura solar, trajetória e hora do dia. Beleza? Então, gente, esse tutorialzinho aqui para explicar para vocês como que a gente, né, forma essa carta solar. Onde a gente consegue a carta solar? Tem esse programinha que chama Sol-Ar, já falei dele para vocês algumas vezes. Ele tem aqui as cartas solares, ó. Então, aqui a gente tem de algumas cidades já, né, algumas capitais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, colocar Curitiba, ó, ele já gera para mim a carta solar. Então, aqui a gente tem ó, o azimuth, começa em 0, tá? Aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá vendo? Tá marcado 90 aqui no leste, 180 aqui no sul, 270 aqui no oeste, vai então até aqui 350 graus, beleza? E aí a gente tem os círculos aqui, ó, que formam a altura solar. Quando a gente instala o programa, tá vendo que aqui começa em 80 e vai diminuindo. Nós vamos mudar aqui, ó, para externa. E aí ele arruma, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, bem aqui no meinho, tá? Então, essa é a carta solar de Curitiba. Quando vocês instalarem esse programa, ele também vai vir com esse transferidor vermelhinho aqui, que vocês podem tirar aqui, que por enquanto a gente ainda não vai mexer com o transferidor, depois eu vou ensinar para vocês. Então, Curitiba, vamos pegar aqui, ó, Natal. Olha só como muda a trajetória da carta solar. Né? São Paulo, que é uma latitude bem pertinho da nossa, Vitória, Salvador, Porto Alegre. Tá vendo como a trajetória vai mudando? Porque em cada latitude o observador vai enxergar essa trajetória de uma maneira diferente, tá? Então, a gente, né, tem aqui como gerar a carta solar através desse programinha. Se eu quiser gerar a carta solar para uma latitude específica, que não tem a cidade aqui, eu coloco aqui em nenhum, aí igual. Se for para o hemisfério sul, eu tenho que digitar negativo, aí eu vou pôr, ó, de Maringá, 23 graus, vírgula, 25 minutos. Dou Enter, ele gera a carta solar para mim. Ah, eu quero saber da latitude 40 graus negativo, né, para o sul. Ele vai gerando lá para mim. Se eu quiser do hemisfério norte, daí eu não coloco o negativo, tá? Então vamos por lá 23,25. Ele gera e vejam como a carta solar parece, daí que ela tá de ponta cabeça, né? Quando a gente pega uma latitude do hemisfério norte, tá? Então sempre, quando for aqui do hemisfério sul, né? Ó, menos 23 graus e 25, é o desenho oposto do hemisfério norte, tá? Então, aqui, se vocês quiserem baixar, tá? É só digitar lá no Google, Sol-Ar. Vocês vão encontrar no site do LabEE o instalador desse programinha, tá? E vocês também encontram lá no Projeto EE, também dá para gerar carta solar, ó. Peraí. E Projeto EE, então vou digitar aqui, ó, Maringá. Aqui no ladinho, ó, a gente tem carta solar. Ué, não tá querendo gerar de Maringá? Vamos pegar de uma outra cidade. Vamos colocar Londrina. Ixi, ele não tá gerando de nenhuma cidade.
Não sei o que aconteceu. Bom, mas aqui ele gera também, tá? Deve estar com algum problema no programinha. Mas, de qualquer forma, o Solar funciona nesse sentido, tá? Então, e daí, se vocês quiserem copiar a imagem, é só ir aqui, copiar, e onde vocês colarem, qualquer programa, ele vai colar essa figura aí, tá? Que é a figura que eu coloquei para vocês lá no estúdio, que é a carta solar de Maringá. Tá? Que a gente vai fazer um exercício, mas a gente vai deixar para a aula que vem, que hoje não vai dar tempo. Gente, então vamos voltar aqui para o slide. Então, a gente viu ali que a gente considera a Terra fixa e o Sol fazendo a trajetória, né, ao redor da Terra. Então, a gente tem lá que os limites das trajetórias da carta solar sempre serão os solstícios de inverno e de verão. E a linha do meio sempre vai ser o equinócio, tá? Então, aqui nós temos as informações da carta solar. Se vocês quiserem pegar essa carta solar que está lá no estúdio para vocês, na carta solar de Maringá, para vocês observarem essas informações, vocês podem baixar lá, tá? A carta solar de Maringá. Então, lá vocês vão ter o horário do dia, que são essas linhas aqui, ó. Então, vocês vão ver lá que aqui está escrito 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, até às 18 horas, tá? Então, a gente tem os horários do dia. Nessas linhas que estão aqui nesse quase vermelho, né? A gente tem as trajetórias do Sol. Então, vocês vão observar que na carta solar que vocês têm ali, aqui do ladinho, tanto do lado direito como do lado esquerdo, vocês têm algumas datas. Começa aqui embaixo em 22 de dezembro, lá em cima tem 22 de junho, tá? Então, é a trajetória do dia que está marcado do ladinho ali da linha, né? É a trajetória daquele dia. Depois vocês têm os círculos, que são a altitude solar ou altura solar. E aí aqui nessa linha está marcado lá 10, 30, 50, 70 graus. E vocês têm os raios, que são os azimutes, né? Que começam em 0 lá no norte, vai até 90 no leste, 180 no sul, 270 no oeste e vai aqui até 350, tá? Então, toda a carta solar, sendo gerada por qualquer programa, ela vai ter essas informações para a gente poder fazer as nossas análises. Então, hoje é muito fácil a gente encontrar cartas solares, né? Para qualquer latitude com o computador. Então, um programinha tá ali, super simples, né? Gerei aqui, ó, essa carta solar para nossa região, menos 23 graus e 25 minutos. Mas se por acaso eu não tiver a carta solar exatamente da minha latitude, eu posso trabalhar com uma latitude próxima. Até 3 graus de diferença na latitude, a gente não tem nenhum desvio significativo na análise. Então, se eu quiser pegar lá, né, Maringá é 23 graus e 25 minutos. Se eu pegar uma carta solar que seja para 24 graus, 25 graus, eu vou conseguir fazer a análise da mesma forma, tá? Então, a carta solar, ela permite que a gente faça várias análises. Se o sol ele vai entrar numa abertura minha, se eu vou ter a minha edificação sombreada pela edificação do vizinho, se eu tenho que colocar protetores solares ou não, como que eu projeto esses protetores solares, eu faço isso tudo com a carta solar. Então, eu consigo saber os horários de insolação, né? Então, eu consigo saber, na fachada tal, vai pegar sol de que horas a que horas, né? Essa é uma informação que eu consigo na carta solar. Consigo também analisar o sombreamento do entorno. Então, consigo determinar a sombra que um edifício vai fazer no seu entorno. Consigo também determinar, né, os momentos de penetração de luz solar. Então, saber aonde vai bater sol dentro da edificação em um determinado dia e horário. Tá? Então, ela serve para várias funções. Aqui, por exemplo, né, a gente tem uma análise, né, de períodos de insolação em uma determinada fachada, tá? Então, pensem lá que a gente tem uma fachada e ela tem uma... desculpa, fugiu a palavra. Ela tem uma inclinação, né,
para Nordeste. Então, ela está voltada para Nordeste, está voltada ali para Norte e Leste, tá? E ela está a 45 graus, né, ali em relação ao Norte. Então, como se a minha parede, ó, o Norte está aqui, e a parede que eu estou analisando, ela está aqui, ó, nessa posição em relação ao Norte, beleza? Então, a minha parede, né, está voltada para Nordeste, para o Norte e para o Leste. Então, eu coloco na minha carta solar essa inclinação, tá? Na aula que vem, a gente vai fazer alguns exercícios para vocês colocarem isso em prática. Então, daí a gente coloca ali a posição da nossa fachada em relação ao norte e a gente tem ali as trajetórias que ficarem de fora, são os períodos que a gente vai ter insolação nessa fachada. Então, por exemplo, ó, no dia 22 de dezembro, que é essa última trajetória aqui, a gente vai ter sol nessa fachada da hora que o sol nasce aqui no leste até o meio-dia. Já no dia 3 de abril, que é essa trajetória aqui, a gente vai ter sol. Da hora que o sol nasce até meio-dia, mais ou menos até 1h45, tá? Então, a gente vai tendo diferentes períodos de insolação na fachada em cada uma das épocas do ano. Então, essa é uma das funções que a gente tem na carta solar. Saber o período que a gente vai ter sol em uma determinada fachada. Esse aqui é um exercíciozinho que nós vamos fazer na aula que vem, tá? Então, para a aula que vem, vocês vão desenhar, ter essa tabelinha aqui num caderno, tá? Ou se quiserem fazer no computador também, vocês que sabem. Então, vocês vão precisar ter essa tabelinha e vocês vão precisar da carta solar de Maringá, que está lá no estúdio, tá? Quem puder imprimir, eu acho que é mais fácil para fazer o exercício. Mas quem não conseguir imprimir, pode fazer pelo computador mesmo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente? Sei que às vezes no começo isso aqui é um pouquinho complicadinho, mas se tiverem alguma dúvida, me falem aí que a gente tira as dúvidas. Vamos lá. Nada? Todo mundo quietinho? Professora, Oi. eu queria entender sobre azimuth. Não entrou na minha cabeça esses 360 graus que ele Tá. faz. Um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a aula. O azimuth não é que ele vá fazer os 360 graus, tá? É a posição do Sol em relação ao norte, que pode ser um ângulo, né, de até 360 graus, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar. Aqui nessa linha. Então, vamos colocar, ó, o norte está aqui, a pessoinha está aqui, né? E o sol está vindo dessa direção em relação à pessoa. Então, se o norte está aqui, o sol está vindo de leste, certo? Então, o azimuth seria o ângulo formado aqui, ó, na projeção da radiação solar até o norte. Então, aqui a gente teria uns 90 graus de azimuth. Então, o norte é o zero, o sol está vindo aqui bem de leste. Então, dá 90 graus em relação ao norte. Se ele estivesse vindo certinho do oeste, né, daí daria 270 graus em relação ao norte. Deixa eu colocar uma outra imagem aqui.
Então, vejam aqui, ó, na carta solar. A gente tem as trajetórias acontecendo aqui, e aqui nós temos os azimuths, tá? Então, a gente tem lá 10, 20, 30, 40, 50. Eu vou fazer um exemplo aqui, que seria o começo desse exercício, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu pedi para vocês aqui analisarem a altura solar e o azimuth no dia 21 de dezembro, em 3 horários diferentes, né? Eu vou colocar lá, ó, 21 de dezembro às 9 da manhã. Então, aqui, ó, tá vendo? O pontinho tá vermelho ali, 9 horas da manhã, dia 21 de dezembro. Então, o Sol, ó, o norte está aqui e o Sol está nessa posição. Então, em relação ao norte, ele está formando um ângulo aqui, ó, de 100 graus. Então, deixa eu desenhar uma linha ali. Olha lá, ó. Então, o Sol, ele está aqui, ó, às 9 horas, nessa posição. Então, em relação ao zero, ele está lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 graus. Então, ele está vindo dessa direção aqui em relação ao meu observador. Se eu tivesse... Opa, peraí. Se eu tenho o Sol... Vou tentar pegar essa bolinha aqui. Aqui, ó, às 3 horas da tarde, ele está vindo dessa direção aqui, ó. Então, ele, em relação ao zero, ó, a gente vai ter 90, 180, 190, 200, 210, 220, 30, 40, 50, 260 graus em relação ao norte. Então, é a direção de que o Sol está vindo, tá? Se ele está vindo mais de leste, de sul, de oeste. Então, por isso que a gente tem o ângulo de 0 até 360, porque em cada carta solar isso vai mudando, né? Então, a gente vai tendo a direção que o Sol está vindo. Deu para entender? A gente dar essa aula aqui pelo computador está sendo um desafio para mim, viu? Então, se vocês não entenderem, a gente tenta explicar de novo, tá? Que eu uso bastante o quadro para a gente fazer essa aula aqui. Deu para entender. Eu entendi, professora. Obrigada. Então, tá bom. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Tá. Só responder uma pergunta da Ana Luísa, do SketchUp. O SketchUp e o Revit, eles permitem que a gente mostre a posição do Sol. Então, você consegue configurar nos 2 programas o dia e o horário, e ele vai fazer a sombra certinho para aquele dia e para aquele horário. Então, lá no Sketch, vocês conseguem colocar, né, em todos os meses do ano e ir mudando o horário do dia. Então, também é um exercício legal, se vocês quiserem fazer, né? Vocês vão configurar lá para a latitude, né, que a gente está, e aí vocês conseguem fazer essa análise, tá? Eu acho que fica até talvez um pouquinho mais claro aí para vocês. E no Revit também dá para você colocar no 3D a carta solar. E aí ele mostra também a trajetória do Sol. E no Revit você consegue configurar lá para fazer a renderização, né? Você coloca certinho lá o horário do dia que você quer, e ele faz a renderização, né, com a sombra certinho, tá? Wallace, o zero é sempre o norte, tá? Aí o leste vai ser 90 graus, o sul 180 e o oeste 270. Eu vou mostrar aqui que pediram para eu explicar de novo isso daqui, ó.
Se vocês quiserem, acho que se vocês olharem aí também a carta solar que vocês têm lá no estúdio, ajuda um pouquinho também, tá? Então, aqui vocês têm essas 4 informações na carta solar. As trajetórias, que estão representadas por essas linhas aqui. E aí, no ladinho, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vocês têm o dia que aquela trajetória vai acontecer, tá? Então, ela tem aqui 21 de dezembro, 22 de junho, assim por diante. Nessas linhas verdes, vocês têm a hora do dia que o Sol está posicionado. Então, sempre vai começar aqui às 6 da manhã e vai terminar do outro lado lá às 18 horas, tá? Então, vai mostrando, ó, vamos por lá, dia 21 de dezembro, o Sol às 6 da manhã está aqui, às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, às 11, ao meio-dia e assim por diante. E aqui nós temos a altura solar e o azimuth. Tá? Então, a altura solar, aqui, né, quanto o Sol ergueu em relação à linha do horizonte. Então, começa em 0, vai até 90. E os raios aqui, a gente tem o azimuth solar. Tá? Então, ó, nesse exemplo que eu estava fazendo aqui com vocês, a gente tem lá, ó, então, 22 de dezembro, ó, aqui ele indica o dia de cada uma dessas trajetórias. As trajetórias são essa linha preta mais escura. Aqui a gente tem as horas do dia, que são essas linhas azuis, tá? E aí eu falei lá para vocês, né? Vamos pôr aqui, 15 horas, o Sol tá nesse lugar aqui da abóbada celeste. Então, o azimuth é 260. E a altura solar é em qual desses círculos ele está pertencendo. Então, nesse daqui, ó, ele está nesse círculo aqui, então ele está a 50 graus. Então, quer dizer que do 0, ele subiu 50 graus. E ele está vindo dessa direção aqui, mais ou menos do oeste, né? Que forma 260 graus com o norte, tá? Eu acredito que na aula que vem a gente fazendo os exercícios, vocês vão também conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Gente, é a primeira vez que eu estou gravando a aula aqui pelo Meet, não sei quanto tempo ela demora para gerar o arquivo, tá? Mas aí assim que gerar, eu já vou postar lá no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem se inscrever lá no meu canal, que daí já aparece a hora que eu postar o vídeo. Mas eu posso mandar também lá no fórum para vocês o link, beleza? Gente, então eu vou finalizar aqui, que já está quase na hora da aula da... Opa, já está quase na hora da aula da outra turma, nem tinha visto. Então, semana que vem, providenciem lá a carta solar e a tabelinha, que a gente já vai começar a nossa aula por essa parte, tá? Deixa eu só ver, acho que teve gente que eu não marquei aqui, que entrou depois, que eu fiz chamada, hein? Deixa eu ver. Alice, eu vi, eu marquei depois. Natália Cartacho tá aí, né? Não tinha marcado. Alguém mais não tinha dado bom dia, gente? Jade, Gabriel, Rafaela Ferreira, Juliane, Maicon Zeus. Ana Luísa Almeida eu marquei. Acho que é isso, então, gente. Então, pessoal, até semana que vem, tá? Aí, acho que a gente vai continuar por aqui, por esse aplicativo. E não esqueçam de entrar no e-mail institucional de vocês e aceitar o convite para a sala, tá? Porque daí a gente vai ter algumas atividades por lá. E aí é interessante que vocês tenham acesso por lá, tá bom? Então, até a semana que vem.